Então, estou aqui com a Lina Leal, mais uma vez. Muito obrigada, Lina, por ter participado das nossas janelas filosóficas e por se dispor também agora a responder as perguntas que ficaram, que as pessoas fizeram lá no chat durante a live e que não puderam ser respondidas por questão de tempo, simplesmente, né? Então, é o seguinte, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas. Tá? Tu fica bem à vontade para responder como tu quiser, o tempo que tu quiser, para não responder, se não quiser, né? Fica bem à vontade mesmo. Então, eu vou botar aqui na tela e vou botar com o nome da pessoa que fez, vai estar passando ali embaixo. O Anselmo perguntou o seguinte: o que vocês pensam daquelas pessoas que não aceitam que os homens possam mudar e deixar de ser racistas, machistas, pegam frases e ações de muito tempo atrás e seguem acusando de racistas? O que você acha disso? O que eu acho que as pessoas têm limitações de todos os lados, né? E que talvez isso seja um problema dessas pessoas, mas também aqueles que deixaram de ser racistas, machistas e outras coisas, por que se fixar nisso, né? Por que se fixar nessas pessoas? E eu acho que é também analisar qual a importância dessas opiniões para essas pessoas que deixaram de ser racistas, machistas e tudo mais, né? E aí eu volto mais uma vez da questão, né? Se a pessoa olha para si e tenta responder, né? Mas por que eu tenho que me importar com essas pessoas que não estão vendo que eu mudei? Eu acho que aí também é para você muda para que os outros aprovem, né? A mudança por si é para melhorar as relações na sociedade, é para você se melhorar. Então, mudar pela aprovação dos outros? Não, né? Se você mudou, se você tem, enfim, consciência de que está fazendo o seu melhor, porque a mudança não vem de uma hora para outra também. Vem de uma intenção de melhorar e reconhecer seus erros. Ah, mudei. Não acontece assim, né? A gente vai e volta. A gente avança e recua o tempo todo. Então, por que pensar nessas pessoas, prestar atenção no que falam, ficar batendo na mesma tecla com relação a essas pessoas? Então, eu digo o seguinte, tem que se observar, né? A gente muda não pela aprovação, não pelo que os outros vão dizer a respeito da gente. Se a gente está certo de que mudou, o que importa? Se os outros não estão reconhecendo, ou estão falando, continuando a referir ações do passado. Paciência, né? Não vou comentar essas coisas. Eu acho que a segunda pergunta dele vem um pouco para explicar, talvez, o que talvez ele tivesse aí em jogo para ele. Outra questão é se vocês não acham que existe uma militância que hoje parece que está mais preocupada em lacrar nas redes, se mostrando que são muito entendidos, uns mais militantes que os outros. Se existe isso, até poderia, assim, né, reformular um pouco a pergunta, né, se tu vê que isso existe dessa forma, né, como uma militância exacerbada, ou alguma coisa do tipo. Olha, eu acho que há movimentos e movimentos, militâncias e militâncias, né? Eu posso falar da minha postura e da postura das pessoas com as quais eu interajo. E a nossa postura, nesse sentido, é qual? Não é militar por militar, não é militância por militância, por isso que a gente fala que o movimento, ou o feminismo negro, é um movimento teórico e prático. Refletir, pensar, para agir e agir pensando, né, para que essa ação leve a pensamentos e assim a gente consiga uma mudança na sociedade. Então, assim, não dá para generalizar. Eu entendo que ele está falando, acho que há movimentos e movimentos, mas quando você realmente está engajado
no movimento pensando a respeito dessas ações, você não vai se perder aí em mídia, não vai se perder aí em querer impor, porque isso é uma contradição e inclusive as feministas negras estão sendo acusadas muito disso com relação até a expressão ou o conceito de lugar de fala, né? É como se fosse assim, a gente quer impor a nossa forma de ver o mundo, falar, e não é isso, não é isso. Então, essa ideia do lacrar, a gente quer aparecer a qualquer custo, não é isso, né? O se impor, o falar, nosso lugar de fala é para dizer, olha, a gente está aqui, né? A gente não quer mais ser invisibilizado, mas a gente também não quer que outros sejam. Então, eu acho que há um problema também de interpretação aí, que militância é essa, e há confusões, sim, dentro de movimentos militantes, né? Mas não são todos iguais. Então, é disso que eu tento, enfim... É isso que eu ia comentar, assim, né, te ouvindo falar. É porque uma coisa é o que os movimentos exigem, ou o tipo de atitude, ou mesmo o que está por trás, né, seja uma teoria ou uma fundamentação. Outra coisa é o que um pouco que as pessoas fazem a partir disso, né. E parece um pouco assim, a gente não pode controlar as pessoas, né, a coisa às vezes vai surgir, e parece, às vezes não, parece que é inevitável, assim, vai fugir do controle, quer dizer, vai ter gente que vai interpretar errado, vai ter gente que vai querer impor a sua única interpretação de como devem ser esses movimentos, e por aí vai, né, então pode haver pessoas que estejam preocupadas em lacrar, mas digamos assim, mas o movimento não é para isso, né? Não se resume a isso. E esse é um outro ponto que a gente tem que prestar atenção. O que é divulgado com relação também a esses movimentos? O que é dito com relação a esses movimentos? Como são vistos? Então, também há um movimento de manipulação, né, de como esses movimentos são, enfim, o que mostram aí, como se fosse só isso. E não é só isso. Tem todo um engajamento, tem todo um trabalho de muitas pessoas, aí reduzem a militância à lacração. Não. São uma parte, e aí são pessoas que entram também nessa vibe, mas não é isso, é muito mais do que isso. Exato. Tá, vou passar para a próxima aqui, que é uma pergunta minha. Eu botei lá. Vai ser ótimo que eu vou poder conversar um pouquinho também, que eu fiquei meio quietinha. Mas era sobre quando vocês começaram a conversar ontem sobre as propostas, então, né, de filósofas negras, e não só um monte de outras propostas, né, ou não serem ditas filosofias, ou alguma coisa do tipo, né, se tu não acha que a gente talvez precisasse ampliar a nossa própria noção de filosofia, e principalmente uma noção de filosofia que opera, ou que circula na universidade, né, se a gente não está com uma concepção muito restrita de filosofia, e que por isso a gente tenderia a excluir certas propostas. Sim, né? Sim, com certeza. E quais os aspectos, né? Agora já, porque como eu estou aqui, né, eu vou me aproveitar. Em que aspecto seria essa ampliação, né? Porque uma coisa é você dizer assim, só é filosofia aquilo que foi feito por homens brancos europeus, não sei o que. Tá, mas que características tem esse tipo de produção que nos habilita, né, nos diz assim, tá, isso aqui é filosofia. E a gente sabe, assim, sei lá, tem algumas características, pretende ter uma visão totalizante da realidade. Bom, é filosofia, né? Pretende descobrir quais as regras em virtude das quais nós devemos agir. Legal, isso é filosofia, né? E aí, por que tu acha que uma proposta tipo de feminismo negro ela é excluída? Quais seriam os aspectos que são apresentados para que seja excluído como filosofia? Aí a gente tem que conseguir entender
quando você fala, né, filosofia não totalizante. Bom, definir filosofia é complexo, mas o que a gente pode aprender de uma postura e de uma atitude filosófica? Uma postura que envolve se dar conta ou olhar para a sua realidade e tentar entender como são estabelecidas alguns valores, verdades e tudo mais, e levantar questionamentos a respeito disso e buscar respostas. Né? Só que essas respostas, elas não passam somente pelo processo, e um processo puro de abstração, que exclui, por exemplo, uma perspectiva de uma vivência do próprio corpo, emoções, experiências que estão aí. Então, eu acho que o feminismo negro, ele traz, quando fala em vivências, quando fala no ouvir a comunidade, digamos assim, os membros de uma comunidade, é olhar para a sua realidade, mas de uma outra forma, não com o distanciamento que nos propõe o processo de abstração. E quando eu coloco isso, e aí sou muito eu mesma, né, tentando me achar nesse processo, estou dizendo o seguinte, eu não estou excluindo o processo de abstração, não estou excluindo que a gente tenha que, né, chegar a esse nível aí, mas não é a única forma, porque isso me separa do concreto, muitas vezes. Né? A reflexão filosófica não é aquela que você olha para cima e entra no buraco, ou cai no buraco. Acho que tem que sair dessa visão, ou a gente ficar ali guardadinho, né, refletindo, e o mundo está à nossa volta caindo. Então, é esse aspecto aí, quando se fala em vivência, em experiência e corporeidade, mas eu não estou nem entrando aí no outro nível pós, não, é bem, eu sou analítica, então também não estou chegando nesse e algumas coisas também me incomodam aí, mas é isso, assim, é o concreto, né? E trazer isso para dentro, a minha experiência, a minha linguagem, não é a linguagem sacada de mim, do meu corpo, da minha experiência. E eu acho que por causa disso, sim, a filosofia, ela vai dizer, não, isso não diminui, como se diminuísse o poder de reflexão, de abstração, como se não estivesse refletindo. E aí entra também uma visão errônea, porque parece que é só pura militância, são vísceras, né? É visceral só. Não é visceral. Não é. Você está se dizendo que não é só esse processo aqui, né? É você se colocar, e você, quando se coloca enquanto sujeito, sujeita, você tem que se colocar por inteiro, todas as suas emoções, todo o seu corpo, toda a sua vivência. E quando a gente fala em corporeidade, a Bell Hooks coloca muito isso. Você se comunica com o corpo também. Né? Se você está mal, seu corpo... E por que você tem que se separar disso para dizer, bom, agora eu vou filosofar de forma abstrata, super, né? Não vou nem passar isso, não vou transmitir, porque eu vou me separar disso, porque isso não vai me permitir a reflexão, conhecimento. Não, isso é reflexão, é conhecimento, é autoconhecimento. Então, é nesse sentido de ampliar a noção de filosofia, eu não diria nem que fosse ampliar, porque a noção de filosofia abarca isso, quando a gente diz, olha, é crítica. Né? Eu acho que já abarca, é a gente só mudar um pouquinho a perspectiva. E essa mudança de perspectiva vem quando a gente situa, bom, essa é a filosofia ocidental que veio assim, e que tem esse tipo de discurso, mas que, enfim, é possível, ou são possíveis outras experiências. É possível pensar de outras formas. Não, muito. O que é? Exato.
É muita polêmica. Lia, pode? Claro que pode. Não, mas é porque eu imagino que haja outras perguntas, e aí a gente vai querer bater papo e tal, então segue com as perguntas, e aí conforme for eu retorno esse ponto, que eu acho um ponto que é interessante. Tem mais 2 ou 3 aqui, mas eu só queria notar, assim, porque é importante também a gente poder ter esse momento, assim, de conversar um pouquinho. Mas é legal falar, antes tu falou, Alina, quando teve a pergunta sobre a militância e tal, eu disse, essa não é a minha postura e das pessoas com as quais eu dialogo e com quem eu construo, né, essa posição e tal. E eu achei muito interessante, assim, também, quando tu respondeu a Desirê ontem, né, ela perguntou qual era a tua história com o estudo do feminismo negro, e eu acho bem interessante essa coisa da localização, eu por outras vias, digamos assim, por uma outra abordagem, acabei chegando um pouco nisso, assim, eu ando muito interessada em narrativas em primeira pessoa, assim, inclusive o Janelas aqui eu abri, fazendo um pouco, eu justifiquei a existência, eu tentei justificar a existência do Janelas de um ponto de vista em primeira pessoa, assim, de quanto essa ideia da gente expandir os nossos horizontes, né, tinha a ver comigo e com a minha história dentro do curso de filosofia e de toda a minha trajetória, uma trajetória que em grande medida é pessoal, mas é intersubjetiva também. As pessoas se reconhecem nessas narrativas, né? E eu acho que elas são muito importantes mesmo para isso, assim. Então, eu tive retornos dos alunos, assim, muito nesse sentido. Professora, me identifiquei muito, né? Então, eu achei bem interessante e acho que mostra isso, né, que tu está falando, de localizar um pouco mais, de dar um pouco mais de concretude para as nossas trajetórias, para as razões pelas quais a gente faz o que faz, né? Então, vamos passar para a próxima aqui, que de repente pode ser até uma resposta, talvez rápida, porque volta na questão do colorismo, né? Isso. Como é que você vê a questão identitária das mulheres ditas pardas e seu papel no feminismo negro? Né? O conceito de não lugar também se aplica ou tem de ser ressignificado? Bom, a questão identitária, ela vai ser um problema, identitária a gente tem que frisar, né? Não recorrendo a uma essência, não recorrendo essa questão de se auto-identificar como uma pessoa negra ou uma pessoa que não... Esse problema vai surgir se, né, a gente for trabalhar dentro dessa perspectiva do colorismo, né? Eu não sou negra e não sou branca. Não. O ponto não é parda, gente. Parda, enfim, a gente brinca, né? Quando a gente está falando com relação a isso, a gente não é envelope, né? Parda é porque... a gente não está falando de uma cor, a gente está para além disso. Quando se fala em negritude, em ser negro, não é a partir de uma cor, né? Então, assim, quando você se identifica como negro, você não vai ter esse problema, essa questão identitária, você não vai ir para esse não lugar, né? Você se situa aí, enquanto pessoa, enquanto sujeito e tudo mais. Agora, o que a gente tem que entender dessa ideia do colorismo, assim, é que por mais que uma pessoa seja parda ou uma pessoa seja negra, de pele mais clara, ela nunca vai ser branca. E por não ser branca, ela vai sofrer processos de opressão, sim. Ela pode tentar se encaixar, pode tentar entrar no padrão, mas ela vai sofrer processos de opressão de formas diferentes, né? De uma pessoa que é negra retinta, é diferente, mas vai sofrer de alguma forma um processo de opressão, não vai se encaixar aí.
Então, independentemente do tom da pele, o que tem que ser... Ontem, quando eu respondi a questão, eu disse assim, a gente não tem nem que ficar questionando se tem ou não, se tem rivalidade, e se as pessoas mais claras vão, enfim, oprimir as mais escuras. Esse não é o ponto. O ponto é assim, ó, essa pessoa, ela é uma pessoa não branca, e em algum momento da sua vida ela vai sofrer um processo de opressão. Então, essa pessoa tem que ser acolhida também. Ponto. E se ela não tem essa consciência, também é resultado de todo um processo opressivo. Eu não vou culpar essa pessoa. Né? Eu não vou apontar o dedo e dizer, poxa vida. Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso que eu falo assim, mais uma polêmica, né? Porque daí pegam essa polêmica do colorismo. Porque fulana falou isso. Não me interessa, sinceramente, assim, para mim, né? O ponto principal é, essa pessoa é tão oprimida quanto né? De pele mais clara vai ser tão oprimida quanto a outra. Então, o nosso problema não é esse. É resolver essa questão. Eu acho que é isso. Que eu posso acrescentar? Porque, infelizmente, isso infelizmente ou felizmente, enfim, isso é uma polêmica que nasce no interior do movimento negro, até onde eu sei, né? E acaba dividindo um pouco o movimento, né? A ideia do colorismo, até onde eu sei, posso estar errado, né? É uma proposta aí de fazer uma distinção no interior da luta, né? De resistência e uma luta por reconhecimento, que certamente complica a situação, né? Vai penalizar pessoas que têm um tom de pele mais claro por coisas que, enfim, fazem parte aí de uma história muito mais complicada, né, do que por simplesmente ceder ou não ceder à pressão branca e coisas do gênero. Então, enfim, mas essa é só a minha observação, en passant um pouco. Só para fechar o que a Lia estava, enfim, estava falando com relação à questão do colorismo, delimitar, assim, a minha posição, que eu sigo muito o que a própria Sueli Carneiro fala. Ela diz assim, não, gente, isso aí não... e tem isso, sim, dentro do movimento, mas eu acho que é esse o foco, a gente não tem que estar aí, a gente tem coisa mais importante para se preocupar, digamos assim, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Santiago? Eu concordo contigo e eu fico feliz, entende, de ouvir isso, né? Porque essa população é uma população, eu uso pardo, mas enfim, né? Eu acho que a melhor designação é negro ou preto, mas enfim, uma designação única, né? Ou não branco, mas de qualquer forma é uma população muito grande, sabe? Não é um detalhe no nosso universo de pessoas negras no Brasil, né? Então, eu fico particularmente contente de ouvir essa posição, sem querer desmerecer nenhuma proposta, né? Mas eu acho que é o melhor caminho para todos. Santiago está chegando aí, então. Santi, quer ler a última pergunta? Eu não estou ouvindo. Eu também não. Eu estou com o microfone mutado. Tá. Após a live, nos comentários, gostaria de saber se existe algum trabalho sobre lugar de escuta como conceito fundante de observação e análise. Trabalho, eu não conheço, mas eu estou pensando muito a respeito disso. Né? Inclusive, agora, olha que interessante, né? Porque é o momento da transição, porque eu fiz essa fala ontem, no sábado vou falar sobre racismo em lugar de fala, no Unicentro, e eu estou pensando já que o lugar de fala está muito relacionado a esse lugar de escuta, né? Eu acho que porque senão a gente vai estar o quê, né?
a gente vai dar margem, não é que a gente esteja fazendo isso, mas vai dar margem para interpretações do tipo, né? Esse lugar de fala é um lugar, como foi dito aí na polêmica Beyoncé e Lilia, que é um lugar de fala, né? E não deve ser. É até uma contradição, uma interpretação, essa interpretação com relação ao próprio conceito do lugar de fala. Então, está muito relacionado a isso. E eu estou pensando bastante, né? Ontem, inclusive, já estava pensando nisso, mas um trabalho pronto, pelo menos ainda não encontrei. Se vocês souberem, me dizer. É um ponto de reflexão. Aí. Acho que é um ponto para... Olha, eu acho que tu está nos prometendo alguma coisa. Eu acho. Aliás, escrever sobre isso. Falar mais sobre isso. Olha, eu estou convidando para a live de sábado. Não, estou brincando. Fazendo... Não, é muito interessante. Eu acho também, eu acho. Olha, acho que é muito oportuno. Né? É muito oportuno, e se fala muito em saber ouvir, né, coisas desse tipo, assim, e muito na educação também, pensando em ensino, né, e a gente saber também ouvir quando os nossos alunos, né, fazem uma pergunta, fazem uma colocação, deixar um pouco o espaço, e não tanto, né, como professor, a gente quer ensinar, então a gente quer falar, a gente quer falar, a gente tem muita coisa importante para dizer, a gente não vai dar tempo, e é um pouco assim, tipo, tá, calma, relaxa, vamos ver, de repente, eu não preciso avançar tantas coisas, e eu posso esperar um retorno dos meus alunos, e a partir desse retorno eu posso articular coisas, né, mas é difícil adotar uma posição de escuta, ela é bem, não é... E sabe, eu vou dizer uma coisa, porque agora eu parei nesse semestre, porque por essa questão de aula virtual mesmo, que para mim eu sou de outra época, mas eu curso também psicologia. E eu percebo que, assim, na própria formação mesmo, né, o quanto é difícil, inclusive, para o próprio psicólogo ter esse lugar de escuta, porque o tempo todo há uma interpretação de 60% do curso. E eu sou um pouco polêmica com relação a isso. Até aí você vai olhar e você vai, enfim, lidar com a outra pessoa a partir desses conceitos, dessa teoria, você já está ali. E quando a gente fala lugar de escuta, você pode estar ali quietinho, mas você está aqui, ó, pensando várias coisas ao mesmo tempo que a pessoa está falando, né? Então, assim, é isso também, né? Até que ponto você se abre para realmente escutar, e não é que você corte o outro e diga, não quero que você... A pessoa está falando, mas você não está escutando, né? Você está se escutando muitas vezes. Então, é esse o ponto aí que eu acho que é um ponto de reflexão. E muito do curso de psicologia me faz pensar nisso, sabe? Junto com todos esses pensamentos que me vêm, reflexões, me leva muito também para esse lugar, né? O quão difícil é a gente escutar. Porque a gente se escuta o tempo todo. Né? É verdade, é difícil. A última coisa que eu quero botar aqui, e aí se a gente quisesse encaminhar para o final, ou fazer alguma consideração a mais, também pode, né? Só que alguém pediu, quem pediu? A Poliana. Referência da pesquisa sobre raça e violência obstétrica, que chegou a mencionar, né? Sim, eu tenho esses dados, tá? E são dados de agências de pesquisa mesmo, tá? Faço isso. A gente pode botar na descrição do vídeo depois, a gente bota essas referências. Sim, e junto com as referências que eu tenho que enviar do texto que eu li ontem, tá? Então,
Então, a minha polêmica que eu ia lançar, mas vai ficar para uma outra vez, né? Diz respeito àquele tema da filosofia e enfim, em que sentido vale a pena ou não vale a pena estender o sentido de filosofia e isso tudo. Né? Mas eu queria deixar só duas coisas assim penduradas, né, para uma próxima vez, para a gente refletir. Eu acho que uma das coisas importantes para discursos e saberes que se candidatem, entre aspas, né, a essa classificação de filosofia, que eles, de alguma forma, envolvam uma reflexão, né, sobre o tipo de saber que é. Né? A filosofia sempre, de alguma forma, porque se vocês forem ver na história da filosofia, primeiro que se você tem uma data de nascimento, lá tem uma certidão de nascimento, né, que está lá, está dada, uma certa cultura, né? E depois, assim, ela não é o tempo todo desenvolvida no âmbito da cultura europeia. Né? Se você for ver mesmo no caso da Grécia, você tem ali no litoral do Oriente Médio, né? Você tem lugares como a Turquia, né? E o norte da África, e você vai ter... Né? Na verdade, o lugar de nascimento dela está mais para cá do que para a Europa, ela está mais... Né, para o Oriente Médio. E depois ela vai passando por várias regiões geográficas, né, associadas a um projeto civilizatório que está sempre envolvido com projetos de dominação política. Né? Isso é um fato, entende? Quer dizer, independente do valor intrínseco, né, desse ou daquele saber, é o fato que a disseminação e a polissemia da filosofia, porque a polissemia da filosofia ela é adquirida nesse processo. Né? E daí a nossa dificuldade atual de definir filosofia. Né? Então, assim, você tem um processo, depois você vai ter um processo, você tem esse processo de incorporação, tentativa de incorporação com discursos teológicos monoteístas, né? Que tampouco são especialmente europeus. Né? As teologias monoteístas, elas têm uma origem semita, essencialmente semita, né? Lá também no Oriente Médio, né? E depois ela vai se espalhar ali por uma certa conformação do Império Romano. Né? E aí depois da saída disso, com a descoberta da ciência. Né? Aí a filosofia ela fica meio sem lugar, né? Ela pare um filho que exclui. Né? A filosofia, eu imagino que ela é um pouco como imigrantes. Sabe? Um dos maiores dramas de imigrantes é parir filhos, né, que irão crescer numa nova cultura que não a sua. É um dos maiores dramas. Então, você vai ter a recusa da língua, a recusa da cultura, porque os filhos serão aculturados, né, nessa nova cultura. Então, assim, a filosofia é um pouco isso em relação à ciência. Né? Ela pare a ciência, e de tal modo que a ciência não a reconhece mais. Né? Ela é expulsa da sua própria casa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que nós temos hoje, diante de uma dificuldade essencial de discutir a filosofia, a natureza da filosofia, para além de marcos arbitrários, né? A construção do cânon e coisas do gênero. Mas porque a própria história dela de se transformar. Então, considerando isso, a gente deve ser fundamentalista, ou seja, me apegar aos critérios lá da origem. Né? A gente tem que reconhecer que o próprio da filosofia foi exatamente de alguma forma, por alguma razão, conseguir se desdobrar nessas circunstâncias estranhas ao seu nascimento, né? E se fazer valer para além dos processos políticos de dominação e civilizatórios. Sabe? Então, assim, de alguma forma, ela consegue dar volta nisso e ser capaz de dar origem a discursos de crítica, né, e superação. Então, isso agora, isso é olhando de fora como a filosofia como um fenômeno cultural. Tá? Eu acho que não há nada que intrinsecamente impeça a gente disso. Mas tampouco eu acho que daí não se segue que todo o discurso deva ser ou valha todo discurso crítico, todo discurso reflexivo, né?
ele precisa ser caracterizado como filosófico. Então, isso que eu acho que envolve uma reflexão. Acho que toda vez que você vai defender, sabe, Priscila, nós devemos expandir ou não, acho que a gente deve, isso que é interessante, é explicitar qual é a nossa concepção de filosofia. Né? Porque ela não está dada de antemão. Não tem como. Né? Tirando o cânone, né? Aliás, eu mandei, vocês viram? Eu mandei o livro sobre o cânone e depois a fotinho lá do texto do Diderot. Vocês viram? Da Table de Matière. E aí tem filosofia etíope, filosofia japonesa, filosofia egípcia. Então, é bem curioso isso, porque ele não tinha esse problema. Então, isso também é um elemento de investigação interessante. Então, era só essa, a polêmica era essa, quer dizer, bom, isso posto, até que ponto a gente ganha? O que exatamente a gente ganha expandindo? Entendeu? O que exatamente a gente ganha? É só essa minha pergunta, entendeu? E depois, assim, o outro elemento pendurado que eu ia deixar é o seguinte, eu entendo perfeitamente essa demanda epistemológica, né, de situar o sujeito de conhecimento, né? Situar o sujeito que enuncia e que propõe, mas eu queria defender um pouco o discurso em terceira pessoa, só para ser o advogado do diabo. Porque, claro, a terceira pessoa ela tem esse perigo, né? A terceira pessoa ela tem esse perigo de despersonalizar e de tomar como algo que flutua, que paira sobre a história, que paira sobre, né? E como se aquilo tivesse um valor universal no sentido negativo, né? No sentido de que... Agora, eu acho que pode haver um sentido positivo na universalidade, que é o seguinte, que é o que a gente obtém com a reflexão. Se você pensar bem, quando nós refletimos sobre nós mesmos, nós somos ainda nós mesmos? O que quer dizer o seguinte, quando nós refletimos, nós nos descolamos da nossa percepção inicial da situação, que está totalmente envolvida, né? Então, daí aquela imagem interessante de você ter que se afastar, porque coisas muito próximas do teu olho você não vê, né? Então você precisa se afastar. E é um pouco isso a reflexão. E a reflexão é um pouco encontrar em si aquilo que não se resume ao momento imediato. E, portanto, as peculiaridades da situação, entende? É um pouco transformar aquela situação que você viveu em algo que possa ser pensado em outro contexto, não aquele exclusivamente que você viveu. Então, eu queria fazer essa defesa da universalidade, digamos, talvez não a universalidade totalmente abstrata, como você mencionou, Aline, sabe? Mas chamar a atenção de que há algo positivo na universalidade, que é o fato de que ela nos descola do presente, ela nos descola dessa percepção única que a gente tem naquela hora da vivência e permite trabalhar sobre ela, entendeu? Para falar uma outra expressão, porque a lembrança da dor não dói, é que nós podemos ultrapassá-la. Entendeu? É porque a reflexão sobre a dor não dói. Porque se a reflexão sobre a dor doesse, nós estaríamos presos na mesma dor, entende? Então, eu queria fazer essa pequena defesa. Eu posso fazer complementar com uma pergunta que tem a ver também com o que a Lia está falando? Uhum. Não, é que tu estuda epistemologia, né? Isso. E eu queria entender como é que essas múltiplas epistemologias, né, que está colocando com possibilidades, né, filosóficas, se relacionam com múltiplas ontologias, na tua opinião, assim, ou se isso tem alguma possibilidade de coexistência, né, se isso não necessariamente representa um problema, assim, por exemplo, poderia ter uma ontologia que partisse de um estudo em terceira pessoa e de outro que partisse de um estudo mais particular e talvez pessoal, assim. Não sei. Era para você, né? É para ti, Alina. É para mim. Eu fiquei aqui para mim. Não, eu acho que daí vai um pouco da minha observação com relação ao que a Lia colocou.
Eu acho que quando a gente abstrai, não necessariamente a gente está trabalhando, e sim, né? A reflexão sobre a dor não é a dor em si, por isso que a gente, enfim, reflete a respeito disso, e consegue, inclusive, situar em outro contexto. Agora, essa reflexão, a gente já não é a mesma pessoa como você colocou, né? Uhum. Então, assim, onde está essa universalidade? Não sei se vocês me entendem. Eu acho que é aí que está o ponto. Quando eu falo em universalidade, me vem muito na mente essa ideia de algo que seja fixo, e não. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu não estou falando aquela mesma pessoa que sofreu aquela dor, que refletiu, é uma outra num outro contexto. É toda essa interação que há, e é essa fluidez que pode haver do conhecimento com uma realidade que seja uma realidade objetiva. Então, é nesse sentido que eu digo assim, não é o se destacar totalmente. Quando você vai para um outro contexto, quando você, enfim, você refletiu, abstraiu, você tem algo que vou dizer assim, nasceu, que foi a partir dessa reflexão, mas que vai interagir, que vai se modificar de alguma forma naquele contexto, para conseguir capturar o que há de diferente naquele outro contexto, como você colocou. Eu acho que o grande problema é esse, assim, esse é um dos pontos quando eu falo de universalidade, de um processo puro e simplesmente abstrativo, né, ou de abstração. Essa ideia de que parece que, bom, você é realmente o mesmo, você é a mesma, como se você conseguisse colocar sempre aquele princípio, aquele padrão em qualquer outro lugar, sem que aquilo fosse ser atingido por aquele outro, por aquele outro cara. Eu acho que é uma fluidez aí, tá, com relação a isso. E que essa fluidez não é que esse sujeito seja outro em cada contexto em que esteja, não. E é esse, eu acho que o mais difícil de entender disso é quando se fala, né, dessa fluidez, continua o mesmo, mas é outro, né? Pois é, então... É meio, tá, mas aí a gente não está falando de uma universalidade, assim, né, aquela coisa, enfim, fixa. Esse é um ponto. E outro ponto que eu vou falar, depois... Ai, gente, eu tenho que dar aula daqui a pouco, peraí. E o outro ponto diz respeito à própria filosofia, né? Quando a Priscila traz a questão do ampliar ou não ampliar, por que os outros saberes, de repente, devem reivindicar o nome de saberes filosóficos. O problema, e eu acho que a filosofia, aí voltando àquela nosso primeiro ponto, a filosofia é muito mais ampla do que impõe a gente, em termos de, né, imposição política, imposição de linguagem, imposição aquilo que dizem que a filosofia é. E eu acho que esse cuidado a gente tem que ter, né? E quando a gente identifica toda essa riqueza que você descreveu, né, rapidamente aí, bem precisa nisso, por que outros saberes não se encaixariam com o nome de filosofia? É nesse sentido que eu quero dizer, entende? O que falam que é a filosofia, o modo como ela é narrada, e o que é a filosofia. E se a gente for pensar nisso, por que não englobar outras formas de pensar, de interagir com a realidade, enfim, essa multiplicidade. Mas é algo que está aberto, onde eu fiquei pensando, assim, eu trouxe até as questões da ciência. Né? Isso. E eu não respondi, já que eu fui lá dando volta. Não, só para provocar também, né? A Lia perguntou o que a gente ganha, e eu fiquei pensando assim... Eu acho que assim, porque quando a gente ganha, eu acho que o elemento mais importante não é o que a gente perde, é o que a gente ganha. Eu vou te explicar por quê. Porque eu acho o seguinte, olha, mal ou bem, e por isso que eu fiz questão de dizer, mal ou bem, a filosofia avança culturalmente e do ponto de vista civilizatório, associada com um projeto de poder específico. Tá certo? Então, o que acontece? É a mesma coisa, por exemplo, a categoria de negro, ela não existe
na África. Ela existe num contexto em que você é confrontado com uma outra cultura, né? Porque eu imagino que essa não seja uma categoria relevante do ponto de vista da África subsaariana, entende? Esse não é um problema, porque são todos negros, isso não faz o menor sentido, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, então, por exemplo, dessa perspectiva, para quem você tem saberes ancestrais nessas culturas, ou mesmo do ponto de vista dos chineses, ou dos japoneses, ou dos hindus, ou enfim, quem quer que seja, ou dos indígenas no Brasil, entende? Ou dos indígenas... Para eles não faz sentido essa reivindicação. Entende? Para eles não faz sentido, porque para eles isso é uma demanda de uma realidade que não é deles. É isso que eu quero dizer, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho interessante, quando você me explicou a perspectiva do feminismo negro, Alina, é que justamente ele se distingue do mulherismo, né, africano, porque ele se põe da perspectiva de uma cultura mixada, é uma cultura bagunçada, tá certo? O fato é que é o seguinte, hoje estamos todos atravessados. Esse é que é o fato. Então, assim, é claro que não quero dizer nada com isso, além do que eu vou dizer, mas o fato é o seguinte, quer dizer, eu me identifico com o samba, porque eu nasci no Rio de Janeiro, porque eu convivi com pessoas ligadas ao samba, com pessoas que são negras, que são não brancas, e isso está atravessado, entende? Então, assim, isso acho que, mal ou bem, no caso do Brasil, isso remete a... Então, agora, desse ponto de vista, vamos ver, né? Eu vou fazer a seguinte comparação, tá, Priscila? Faz sentido chamar o samba de MPB? Entendeu? Você que trabalha com música. O que eu ganho chamando o samba de MPB? Eu acho que perde. Perde a riqueza da história, da construção, desse modo de pensar, com os seus dramas, com as suas dificuldades, com a sua forma de escapar, entendeu? De sair da margem e vir para o centro. Né? A história do samba no Brasil é a história de uma ressignificação, literalmente, certo? O que era considerado uma atividade de vagabundo, de criminoso, etc., ela se tornou agora, ela habitou, sobretudo na década de 50, a vanguarda cultural brasileira. Né? Diga. Mas tem uma coisa aqui. Fala lá. Dessa comparação aí, né? E se a gente for falar, olha, samba é tão música quanto MPB. Perfeito. Aí tá ok. Falar de perspectiva. Exatamente. E aí a gente pode estar comparando com a questão da filosofia. Eu acho que tem esse ponto aí. Então aí a gente aumenta. Eu acho perfeito, entendeu? O que acontece? Porque, no fundo, o samba representa o Brasil tanto quanto a MPB. Sim. Esse que é o ponto, entendeu? Quer dizer, no fundo, você vai ter produção de saberes que são tão representativos, são significativos, né, que não permite hierarquia. Não faz sentido hierarquizar MPB e samba. Não faz o menor sentido, a meu ver, entendeu? Independente de gerações, independente de qualquer coisa. Né? E também, enfim... Então, isso que eu quis dizer. E aí eu provoco, então, com relação à filosofia, essa filosofia que é bem atravessada por várias experiências. Por que reivindicar uma como filosofia e as demais experiências que já estão aqui? Porque eu acho assim, ó, eu vou dizer por quê, tá? Mas eu continuo aqui no papel de advogado diabo e estou pronta para ser convencida do contrário, tá? Estou de coração aberto aqui. Estou de coração aberto. Que eu acho o seguinte, a filosofia tem uma coisa que eu particularmente prezo na filosofia, que não é tanto a universalidade, né? Embora possa ser confundido com a universalidade, mas que esse que eu quis dizer, que esse descolamento do imediato, né? Que é o descolamento do empírico. Né? E não é necessariamente o abandono do corpo. Você vai ter vários filósofos, vários pensadores que vão tentar pensar a filosofia na sua relação com a corporeidade. Né? Então, isso não é... Agora, que não tem essa origem empírica, que não tem essa... Eu gosto muito das duas imagens para a filosofia.
Uma é a da coruja, que voa quando o dia se encerra, que para mim é... Né? Ou, se você preferir a metáfora do Nietzsche, que filosofar é ruminar, tá? E ruminar é uma coisa muito específica e muito bacana, porque os ruminantes, eles primeiro engolem, tá certo? Não é que eles demoram a engolir, eles engolem, né? E aí volta. Então, essa é uma imagem muito interessante do Nietzsche. E a imagem da terceira margem, da margem, que é um texto do Guimarães Rosa, né? Que nós estamos, quando nós fazemos filosofia, nós não estamos dentro do rio, nós estamos à margem. Isso não quer dizer que nós não quer dizer que nós não vivamos dentro do rio, nós vivemos o tempo todo, nós estamos todo o tempo atravessados, mas isso, por exemplo, é o que está por trás da minha concepção, entendeu? E por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, né, de encontrar a alteridade. E eu acho que o discurso da primeira pessoa dificulta, entendeu? Eu entendo que a proposta da epistemologia que você está avançando é justamente o contrário, é encontrar a alteridade no momento em que você se posiciona. Foi isso que eu entendi, é isso, né? Eu estou tão mais aberto a encontrar e trocar com a alteridade, quanto mais eu me posicionar, né, não acima da diferença, mas como uma das diferenças, né? E aí eu posso ser o outro do outro, nesse sentido, né? É assim que eu estou entendendo a sua epistemologia. Na verdade, eu me posicionar não exclui esse processo de reflexão, muito pelo contrário, eu sou eu dentro da experiência e me compreendo como tal. A partir daí eu consigo ver, enxergar o outro, enxergar a realidade e tudo mais. Mas a realidade não só o imediato, tá? Eu acho que fala na vivência, na concretude, é trazer isso também, mas não reduzir o conhecimento a isso. Por isso que eu falo, tem a parte da abstração, do pensamento, enfim, não é aquela... daí a gente pode voltar, eu não sei se vocês vão cortar. Acho que a gente estava no bate-papo. A gente pode voltar ao que a gente estava falando, não é a coisa só visceral. Né? Então, por isso que eu acho legal de poder conversar contigo, porque aí eu acho que realmente a gente pode se compreender melhor. Acho que a pergunta do Santiago ficou um pouco pendurada, mas aí eu sei que o interesse dele está como é que eu vou conseguir ajustar isso da perspectiva da epistemologia mesmo, não é isso, Santiago? Da epistemologia, no caso da ciência, né? Como é que eu vou... Como que essas epistemologias diferentes não acabariam por inferir em várias ontologias, né? Se pensa nisso, assim, nessa relação entre a epistemologia e a ontologia. Não interfere aí, porque, pelo menos da tese que eu escrevi com relação a isso, a gente está falando dos modos de compreensão e apreensão da realidade. Isso não significa que a gente esteja falando de realidades distintas. Ou seja, então está aí. Tem um ponto aí que nos permite uma comunicação, uma interatividade. O que muda é o modo, a gente diria assim, o modo de acesso, mas isso não me permite ou não me conduz a dizer que, bom, como estamos trabalhando com distintos métodos, vamos chegar a distintos resultados. Ops, ninguém saiu. Acho que eu caí. Mas ouviu, né? Eu não ouvi o final, porque saiu tudo. Não significa dizer que, assim, eu estou trabalhando com distintos métodos, eu vou trabalhar com distintas realidades. Não, se eu assumo determinados pressupostos, determinados princípios, determinados procedimentos, são esses procedimentos que esse grupo, essa comunidade científica vai utilizar em comparação ou na leitura de um contexto objetivo aí, uma realidade objetiva. Mas aí esses princípios que tu está assumindo, no caso, eles seriam os mesmos, então, de filosofias anteriores, então, não estaria entrando em contradição com os princípios epistemológicos de outras filosofias. Não necessariamente. Não necessariamente.
Agora, assim, o entrar em contradição, já de princípio, não dá para a gente falar disso, né? Quando a gente fala no situar. Já de primeira entrar em contradição, não dá, né? Não tem como. A gente parte aí de um conjunto de procedimentos, vamos observar essa realidade, vamos nos comunicar uma linguagem que seja comum dentro, particularizado. Sim, sim. E aí vão dizer o seguinte, tá, mas então aquele que observou a partir daqueles princípios, ou aquela comunidade, vamos falar nesse sentido, científica, não vai conseguir se comunicar com aquela outra? Sim, vai, porque tem uma linguagem, uma semântica que vai permitir, não vai ser exatamente a mesma, mas que permite. E como que permite? Permite, aí sim, entra a questão de você compreender como foi construído todo o processo no outro contexto científico, para você compreender aquela outra linguagem, os termos daquela outra linguagem, né? Dá um trabalho maior, porque você tem que sair das coisas também, né? Mas de jeito nenhum, assim, defendo uma ideia de, enfim, cada um na sua realidade, está criando seu mundo teu. Não. Vem, meu amor, vem. Vou botar um mudo aqui, peraí. Gente, não, nosso papo tá ótimo, mas a gente já tá fechando 1 hora aqui, tudo bem que vai ter uns minutinhos ali que a gente vai... Oi, Gael! Tem uns minutinhos que a gente vai cortar, mas... Tá certo. Queridas, eu queria agradecer muito a vocês, mais uma vez, e já deixar pendurado com essa última conversa aí, nossos últimos minutos de conversa, deixar pendurado um próximo convite para a Alina, ou no Janelas, ou em qualquer outra atividade que a gente faça, para a gente discutir essas questões, até sobre a natureza da filosofia, a natureza do conhecimento, e a tua tese, que eu acho que é super interessante. E obrigada, Santiago, também. Chegou atrasado aí, mas chegou. É isso aí. Eu achei que não ia ter depois. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.